deusas! Bem-vindas ao segundo episódio da segunda temporada do podcast CEO Intuitiva. Essa temporada que veio com muitas mudanças, veio com mudança do nome do podcast, do logo, da identidade visual, do cenário e também da quantidade de vídeos por semana. Antes a gente tinha só um vídeo por semana e a partir de agora nós teremos 2 vídeos. Por quê? Um deles vai ser o quadro Chá Comigo, que foi o quadro da semana passada, que é onde eu tenho nossos episódios solos, entendeu? Só eu e você aqui tomando chazinho, conversando, tirando suas dúvidas ou trazendo reflexões da vida, coisas que eu aprendi, enfim. E o segundo quadro, que é o quadro de hoje, é um que eu sempre sonhei em fazer, que é um quadro de entrevistas. E eu vou trazer entrevistas para vocês de diferentes formatos. Então, tem entrevistas como é o caso de hoje, que é dos eventos presenciais que a gente fez. Então, a gente filmou e tem mais de uma, então vocês vão curtir. Não mais de uma hoje, né? Hoje eu escolhi uma delas para passar para vocês, mas ao longo do evento teve mais de uma entrevista e a gente filmou todas. Às vezes vai ser no formato digital, tipo por Zoom, igual a gente fez com a Nath no Entre Temporadas, sabe? Porque às vezes eu não consigo estar presencialmente ali com a pessoa, né? Mas aí dá pra gente fazer por Zoom. A ideia também é... Acabei de ver que tem uma das luzes com a cor errada. Mudou a cor na tela? Aquelas, né? Quem sabe faz ao vivo. O resto tá certo, né? Tá. Ai, gente, olhei pra trás. Inclusive, lembrei. Lembra que eu falei no vídeo passado que tava faltando um item da decoração? Tadã! Ai, gente. Eu vi aquela parede branca ali e falei, ai, nosso logo ficou tão lindo. Ele podia estar ali, né? E aí eu já tinha esse quadrinho, vocês acreditam? E eu consegui reaproveitar, assim. Na verdade, ele era preto. Eu pintei de dourado. E aí, mandei imprimir. Ficou muito fofinho, né? Gostei. Eu tô muito orgulhosa do nosso logo, então eu gosto de estampá-lo. E claro que ele fica belíssimo ao lado da nossa cortina, tudo combinando, gente, entendeu? Tudo proposital. Mas enfim, até me perdi do que eu tava falando. Assim, vai ter vários formatos. Então, às vezes vai ser entrevistas nesse formato do evento que a gente fez e a gente filmou. Às vezes vai ser via Zoom. E às vezes também vai ter, se tudo der certo, entrevistas aqui no estúdio. Porque eu montei esse novo cenário pensando nisso. Pensando em comportar também 2 pessoas. Então, independente do formato, esse quadro vai sempre trazer um bate-papo. Beleza? Então, antes de eu apresentar a minha convidada de hoje, eu quero revelar pra vocês o nome do quadro. Que eu fiz o suspense na semana passada. Na semana passada, não, no quadro passado. E não foi de propósito, assim, quando eu comecei o vídeo, eu não sabia que ia fazer suspense. Mas eu pensei, cara, vai fazer mais sentido se eles virem o nome junto com a vinheta, porque, gente, eu gosto, entendeu? Da brincadeirinha com o nome, do duplo sentido. Eu gosto, entendeu? E aí vocês vão entender melhor junto com a vinheta. Então, com vocês, o novo quadro Hora da Prosa. Hora da Prosa, gente! Hora da Prosa com Paty Rosa. Eu não podia perder essa oportunidade, entendeu? Eu não podia, simplesmente não podia. Agora, sem mais delongas, sem mais suspenses, vamos à nossa convidada. A Ju Ortiz é uma maravilhosa que eu conheci através da Nath. Eu conheci ela na Escola das CEOs Ricas Espiritualizadas da Nath. Ela é muito maravilhosa, vocês vão ficar enfeitiçadas pelo olhar dela, assim como eu e todas as pessoas que estavam no evento. A Ju, ela é formada em Estética e Cosmetologia. Ela é pós-graduada em ozonioterapia e tricoterapia. E ela tem várias especializações na área de saúde integrativa capilar, como, por exemplo, radiestesia e nutracêuticos. A Ju acredita que o verdadeiro equilíbrio só pode ser alcançado quando mente, corpo e alma são considerados em conjunto. Então, com vocês, Ju Ortiz. Ô, mulher bonita. Muito obrigada. Tudo bem, Ju? Gente, como conheci Ju? Ju é mentorada da Nath, eu conheci ela na mentoria. E a gente se encontrou aleatoriamente no Grammys um dia, você lembra disso? No dia do aniversário da Nath à noite. No dia do aniversário da Nath, mas foi um oi muito rápido. Só, o resto era só por Zoom, né? Uhum. E hoje a gente tá se conhecendo pessoalmente. Ju, eu gosto de, antes de entrar, tipo, o que você faz, o que você trabalha, a gente conhecer um pouco da história da mulher por trás, né? Porque a gente se inspira muito quando a gente entende como tudo foi construído. Então eu queria fazer uma pergunta começando lá de trás, porque a gente sabe que o nosso subconsciente se forma até os 7 anos de idade. Então é um período muito formativo, tanto das coisas boas da nossa personalidade, quanto os medos, as inseguranças. Sim. Então, o que você pode nos contar desses períodos formativos, tanto infância quanto adolescência, que nos ajuda a entender quem você é hoje? Olha que engraçado, né?
O que me levou à busca do autoconhecimento, a toda essa expansão e descobrir tudo isso que a gente vem descobrindo todas juntas, né, essa evolução, foi exatamente o que eu vivi na minha infância. O fato de eu não ter quase nenhuma memória da minha infância, de eu quase não ter nenhuma memória, assim... Eu tenho memórias muito pontuais, mas eu não tenho uma cronologia que aconteceu na minha infância. Eu não tenho muitas lembranças. A única coisa que eu sabia era que eu não queria ser criança e que o sonho da minha vida era ser adulta e poder fazer as minhas decisões. Então, eu acho que muito do caminho que eu percorri dentro disso, né, da busca, assim, de não é possível que seja isso a vida. Eu não tô aqui para viver isso. Começou muito cedo. E todos esses questionamentos, tudo isso que passa, às vezes, pela nossa vida num período um pouco mais, numa fase talvez de uma adolescência, numa fase adulta, começou um pouco mais cedo comigo. Então, eu fui para essa área de entender, de autoconhecimento e de entender qual é o propósito da vida e qual era o meu propósito. Muito nova. Exatamente, por exatamente não conseguir fazer essa conexão e não conseguir me sentir... Nunca tive um quadro depressivo, nada do tipo, mas era assim uma inconformidade. Como pode ser que a vida seja só isso? Sabe? Uma criança com crise existencial. Gente, que evoluidíssima! O que vocês vão pensar com 30 anos? Deixa eu já adiantar um pouquinho. E eu ia perguntar isso pra você, que esses assuntos energéticos que hoje você usa, não só pra vida pessoal, mas no seu trabalho, começou cedo, então? Começou até, talvez, antes de você entender que você ia usar isso profissionalmente? Exatamente. Que momento que começou a chegar essa parte mais holística, assim, na sua vida? Hoje, com a consciência que eu tenho, que é muito pequena, isso eu também tenho consciência, com a consciência que eu tenho hoje, eu percebo que começou muito cedo. Todos os insights, todas as minúcias, as nuances, elas começaram muito cedo. Só que naquele momento eu não sabia, eu não entendia, demorou um pouco para eu começar a ligar. E hoje, às vezes, eu tenho uns insights que eu paro, olho e falo, caramba, eu já vivi isso ali. Quando eu tinha determinada idade, que eu também não tenho essa cronologia formada, mas quando eu tinha um momento específico ali, eu passei por isso. Então, foi muito engraçado conseguir ver tudo que eu vivi e que as coisas já estavam ali, as sincronicidades já estavam, pessoas que passavam pela minha vida e traziam essas informações. Talvez eu só não tivesse no momento ainda do uau, sabe? Aí, quando esse Do que momento você vai chegou, fazer com isso? Quando esse momento chegou, foi assim, uma série de sincronicidades acontecendo. Eu falei, era tudo isso, só que agora tudo isso faz sentido, tudo isso tem um porquê. Foi mudar a cor do meu mundo. Eu tô um pouco chocada com essa história, eu não sabia dessas coisas. Então você, em que momento, porque assim, você sempre soube, vou trabalhar com cabelo? Não. Quando que isso começou a surgir na sua vida? E depois, meio que duas perguntas em um. Quando que você entendeu que ia juntar essa parte energética, tipo, junto com o cabelo? Então, acho que são 2 momentos, né, da sua trajetória profissional. São 2 momentos da minha trajetória. E eu acho que o cabelo em si, ele nunca foi uma pauta decidida. Eu sempre gostei muito da área de beleza, da área de estética. Minha família meio que me obrigou a fazer uma faculdade. E por uma questão de formação, ideologia, entendo isso. E hoje sei que foi legal que eu tenha feito, apesar de eu nunca ter exercido. Qual faculdade você fez? Estética e cosmetologia. Ah, tá. Apesar de eu nunca ter exercido, para mim fez todo sentido fazer hoje. Hoje eu entendo os porquês. Mas eu fui para essa área da estética porque eu usava a estética para mim, na minha vida pessoal, para eu conseguir me sentir empoderada, para eu conseguir me sentir confiante. Porque eu sempre tive uma autoestima muito baixa, uma falta de confiança, daquele tipo, isso daí não é para mim. As pessoas falam, mas não sou eu não sou assim. E foi através da alteração externa que eu consegui ter um pouco mais de confiança para que eu conseguisse quebrar essa casca. Então, por exemplo, na época de escola, na época de TCC, eu não apresentei meu TCC porque eu não tinha autoconfiança de falar para uma banca de poucas pessoas. Imagina agora, hoje a gente está aqui no evento. Semana passada, que evolução! Eu estava numa palestra para 70 mulheres. Então, são coisas que assim, eu jamais imaginei que eu conseguiria. E foi através dessa alteração externa que eu consegui evoluir internamente e me sentir mais segura. E o cabelo, ele foi algo que me trouxe... Eu fui me apaixonar pelo cabelo depois que eu entendi o que era ele de verdade. Então, ele começou com uma questão mais estética, que era algo no meu corpo que eu gostava e que eu falava, acho que tem potencial aqui. E eu comecei a pesquisar mais, entender mais por uma questão própria. E depois eu entendi, não, esse é meu dom.
é isso que eu vim fazer, foi mexer com o cabelo, tá? E o que o cabelo vai me ajudar para que eu mexa na vida de outras pessoas? Para que meu propósito também acabe afetando a vida de outras pessoas. Então, as coisas meio que foram se linkando e aparecendo. Não foi um negócio, tipo, meu sonho da minha vida é ser cabeleireira. Minha família queria que eu fosse funcionária pública. A ideia deles era de uma construção muito formal. E tanto que até uns anos atrás, eu ouvia da minha mãe, você tem certeza? Quem sabe você não muda de ideia? Se tudo der errado, você presta um concurso. Você não quer tentar outra coisa? Aí eu até fiz biomedicina depois, enfim, por uma questão de, será que você não quer outra profissão? É uma profissão que você tem que ficar em pé o dia inteiro, é uma profissão que não é tão bem reconhecida, não é tão bem vista, mas as pessoas vão achar, cabeleireira aqui não tem profissão, né? Quem não teve outra oportunidade. Eu vi uma vez no mercado, 15 dias atrás, eu vi no mercado da moça, até comentei com a Nath isso, da moça falando pra mim, não, mas você é o quê? Você é médica? Você é advogada? Aí eu falei, não, eu sou cabeleireira. Porque eu não entro muito nas minúcias da formação, porque eu acho que não faz sentido. Eu sou cabeleireira. Ela, não é possível. Mas é porque você gosta, não porque você precisa, né? Porque olha a sua cara. Aí eu olhei, tudo bom? Eu falei, Estereótipo, sim, com certeza. Aí eu falei, porque eu amo muito o que eu faço. E é porque eu preciso também, pelas duas coisas. Mas enfim, troquei uma meia dúzia de palavras lá com ela. Ela falou, vou até cortar esse salame com mais vontade agora. Foi ótimo. E como entrou a parte... Porque você não é uma cabeleireira convencional, no sentido de as suas técnicas. Como que surgiu essas técnicas de radiestesia e tal, em conjunto com a área capilar? Como que... Eu acho que começou um pouco mais quando eu trato da parte estética. Porque assim, a parte da parte energética, de todo esse cuidado e conscientização, ele veio um pouco depois. Faz mais de 12 anos que eu trabalho diretamente com mulheres. E começou com a parte estética mesmo, que era o que eu tinha conhecimento. E é muito interessante porque eu acredito muito que a gente tem uma ancestralidade que nos sustenta. E eu acredito que tem muitas coisas que já vêm na nossa história e que, de alguma forma, elas são passadas para nós. Seja por conhecimentos gerais, seja por uma ancestralidade energética mesmo, que aqui eu sei que eu posso falar abertamente que tem um monte de gente que é para isso, esse ambiente é para isso. Aqui eu sei que eu posso soltar de outras formas as palavras. Então, eu acredito muito que nessa minha linha ancestral eu tenha muito suporte. Porque, por exemplo, existem algumas técnicas de corte que não são técnicas que eu estudei em 10 escolas diferentes, 10 cursos diferentes. Não, foram técnicas que eu olhei e falei, isso vai funcionar. Você canalizou quase assim. Essa é a minha assinatura, é isso que funciona pra mim, é desse jeito que vai... E assim, e um dos principais serviços que eu faço hoje, sem ser a parte terapêutica, é a parte de corte, por exemplo. Então, são coisas muito intuitivas. Começou ali. Segundo ponto foi quando, daí, com a mentoria da Nath, que a gente começou a entender, mas o que mais pode ser? Porque não é só isso também, o que mais? Como que eu posso unir toda essa paixão, como que eu posso levar para as pessoas esse boom que eu tive, né? Essa explosão que eu tive ao entender a energia, a espiritualidade, tudo isso. Como que eu posso linkar isso ao meu trabalho e ao meu propósito? E hoje eu entendo que o meu propósito maior é trabalhar a sua autoestima, trabalhar a sua beleza, trabalhar o seu olhar para si com mais amor, com mais carinho, com mais autenticidade, de uma maneira que faça sentido para o ser que você é hoje. E daí a gente linkou algo que foi um divisor de águas na minha vida também, que foi a radiestesia terapêutica, que foi quando eu entendi muitas das coisas que eu falei, preciso de uma comprovação. E daí eu fazia o negócio com o pêndulo e bati, fazia o negócio, eu fazendo um tratamento, né? Com uma pessoa. E daí eu falei, gente, mas essa mulher me conhece, eu não abri a boca pra falar um nada, e ela com esse negócio de madeira na minha frente, ela tá entendendo tudo de mim, e ela falou, eu falei, calma, vou entender isso aí, vou estudar isso aí, vou entender isso aí, porque não é possível que seja esse trem de madeira que tá... Foi isso. E daí eu falei, gostei, quero pra mim. Comecei pra mim. Depois pessoalmente. Eu falei, pessoalmente. Depois eu falei, acho que tem alguns porquês na terapia capilar, no tratamento capilar, que eles não são resolvidos com 1 hora de bate-papo, porque eles têm um contexto maior, eles têm a sua energia, uma queda capilar pode vir através da sua baixa vitalidade, um tratamento que faz sentido para uma pessoa pode não fazer sentido para você, porque o seu organismo não absorve daquela maneira. Eu falei, então por que eu não vou usar o que eu conheço da área técnica, juntar a essa ferramenta para que eu consiga unir as duas coisas e ter as respostas? Porque às vezes são respostas que a gente não
vai testando. Não, mas por que eu não posso ser um pouco mais assertiva E racionalmente nisso? essa pessoa nem sabe, né? Não é uma coisa que ela pode te falar. Nem tipo eu, assim... nem você, nem ninguém. A gente pode supor. Uhum. E com o pêndulo a gente consegue mensurar isso, né? Sim. Então, foi outro... Então ele te ajuda no sentido de diagnóstico, vamos dizer assim. Me ajuda, não sei... É que diagnóstico é uma palavra muito forte, mas é um direcionamento. Uhum. Eu gosto de usar a palavra direcionamento. É como se assim, ó, a gente tem Tipo, numa análise, assim, da 1000 situação. opções. Aí, com o meu conhecimento prévio, eu diminuo isso para 10, e dessas 10 a gente entende qual a sua vibração vai corresponder. Que legal. Então, não é um diagnóstico, mas é uma sugestão. E a partir disso, a gente vai falar, Paty, acho que seria legal, talvez, de acordo com a sua energia, com a sua vibração, que a gente trabalhasse assim, assim, assado, que os profissionais que você procurasse para um tratamento complementar e multidisciplinar sejam XYZ, porque talvez isso esteja baixando sua vitalidade, talvez isso esteja acarretando essas questões, enfim. Então, a gente consegue ter um direcionamento muito mais preciso. A gente pula um pouco aquela fase do, já tentei em 1000 médicos e ninguém resolveu o que era. Eu chego lá, eles passam minoxidil e eu continuo tendo queda de cabelo. Ou eu chego lá, eles passam a mesma fórmula pronta de biotina, de vitamina D e de não sei o que para todo mundo e nem viram meus exames. Então, é um trabalho um pouco... Obviamente que eu não faço isso, mas eu consigo entender através dessa leitura o tipo de direcionamento que a gente vai tomar. Não, realmente, a sua questão, vamos trabalhar com uma médica integrativa, com a Solange, por exemplo, para que a gente consiga trabalhar isso. Ou não, a sua questão é uma questão um pouco mais profunda, a gente tem uma questão emocional, ou a gente tem até uma questão energética ancorada no seu cabelo, vamos trabalhar isso. Então a gente consegue porque senão é meio que uma metáfora assim, se você não cuida da causa, é tipo você ficar enxugando o chão porque uma torneira tá vazando, mas ninguém foi lá e fechou a torneira, então você vai ficar para sempre enxugando o chão. Exatamente isso. E não resolver. É sempre um sintoma, né? Então a gente sempre, na parte capilar, a gente sempre trata o sintoma, mas não a causa raiz. E com essa associação, a gente consegue atuar na causa raiz também. Sensacional. E no sentido, se você olhar para sua jornada empreendedora, qual o maior desafio que você enfrentou? E uma pergunta dupla, quais os maiores bloqueios internos você teve que desbloquear? Que eu estou tendo que desbloquear? Você pode falar de algum que já acabou, você pode falar num que tá no transição, o que você sentir. É muito interessante, né? Porque eu comentei que eu sempre tive um problema de muita insegurança, falta de autoconfiança. E isso é uma coisa que veio comigo. Talvez por isso eu tenha focado tanto em estudar, porque eu falei, não, eu vou falar do que eu sei. Porque eu estudei, então eu posso falar do que eu sei. Isso foi o que me gerou um pouco mais de autoconfiança. Só que essa autoconfiança era um negócio do tipo, eu vou chegar só até aqui. É isso que eu tenho pra mim. Eu nunca vou alcançar. Eu jamais na minha vida imaginei que eu chegaria onde eu cheguei hoje. Eu jamais na minha vida imaginei que eu seria reconhecida da forma como eu sou hoje, que eu pudesse transformar a vida de pessoas como eu faço hoje, que é uma coisa que não é cortar um cabelo e ter um bate-papo. É um negócio muito grande. E a gente consegue entender quando você vê o sorriso da pessoa no final do atendimento, quando a pessoa te dá um feedback de falar, caramba, eu jamais imaginei que eu pudesse me sentir tão bem comigo através do cabelo, eu jamais imaginei que eu pudesse despertar essa sensação de amor próprio tão grande através disso. Então, realmente, eu nunca mensurei que eu estaria aqui. E hoje, através de todos esses trabalhos, as ferramentas, principalmente as ferramentas que a Nath desenvolve, eu consegui sustentar e ancorar um pouco mais essa de, ok, eu cheguei até aqui, ainda não tenho autoconfiança o suficiente para falar, eu vou dar um passão até lá. Mas eu consigo falar, ok, mas esse passinho a mais eu acho que rola. Se eu conseguir chegar até aqui, eu acho que um a mais vai. E eu tô indo nessa. Mas eu acho que isso é uma dica boa pra todo mundo, né, Ju? Porque eu acho que quando nós empreendedoras, geralmente a gente tem um sonho muito grande. Seja porque é uma área muito diferente que ninguém entende, ou seja porque nosso objetivo realmente é grande, tipo, eu quero uma empresa desse tamanho, eu quero chegar nesse número de pessoas. Sempre é muito assustador se você pensa o ponto que você tá hoje, que é o A, você quer chegar no Z, você fala... não consigo... Por onde eu começo? Pra mim, nunca existiu Mas aí, quando existiu... Quando você fala assim, mas qual que é só o próximo passo? Tipo assim, mesmo que eu não saiba daqui 3 meses, daqui 1 ano, daqui... O que eu tenho que fazer essa semana? Sabe assim, eu acho que deixa um pouco mais palpável pra gente, né? É que pra mim nunca existiu esse vou chegar lá. Sim, você nem sabia o que era esse lá, né? Não. Pra mim, eu fazendo a primeira... Eu lembro a primeira cena que me pega muito forte foi um dia que eu comecei a trabalhar às 7 horas da manhã e terminei meia-noite, direto. Na época não tinha cartão, não tinha Pix e eu usava um aventalzinho. Eu recebia e enfiava o dinheirinho aqui, eu recebia e enfiava o dinheirinho aqui. E eu aqui, já tô nervosa com o dia inteiro. Aí eu cheguei em casa meia-noite,
tirei aquele dinheiro, que era um dinheiro bem significativo, que eu nunca tinha imaginado. Eu tirei aquele dinheiro e fiz assim, ó. Achei que você tinha falado que perdeu todo o dinheiro. Jamais! Ah, tá, porque eu fiquei nervosa. Você tá nervosa? Tá lá. Então vamos lá, pode continuar. Aí eu acho que nesse dia deu uma viradinha de chave em mim, no sentido de, olha isso que eu consegui, leve, fácil, entregando o meu... Não digo que seja fácil, não é a palavra. É com mas leveza, né? Foi Fluido. leve, foi gostoso. Eu jamais faria outra coisa que não fosse isso e sairia cansada, exausta, mas completa, feliz e realizada. Ai, então amei. foi um negócio tipo, uau, é isso que eu consigo. Cara, eu acho que isso até... Porque tinha uma pergunta aqui, eu acho que você acabou já respondendo, que era... Porque como você tava numa trajetória, igual você falou, que muita gente nem entendia muito bem, mas tem certeza? Não vai estudar outra coisa? Sim, sim. Eu ia perguntar assim, qual momento que foi um... Cara, acho que isso aqui tá dando certo. Esse foi o momento Esse foi o de uau. momento, né? Esse foi o momento de uau. Que legal. E eu fui para esse local, eu já tinha trabalhado em outro local antes, fui convidada depois de poucos meses a ir para outro local para dar aula. E eu acabei dando uma segurada pela insegurança e tudo mais, mas eu entendo que hoje faz todo sentido. E eu acho que esse foi o momento que eu falei, acho que eu posso um pouco mais. Então não era seu salão ainda? Você tava Não. Eu tô com o meu próprio faz 5 anos. Ah, tá. Até pela questão de necessidade de aprender com o erro das outras pessoas e necessidade de precisar de um suporte um pouco maior. Eu acho que isso fez muito sentido, já que a gente está falando de empreendedorismo também. O fato de eu conseguir me ancorar em outras profissionais fez todo sentido para mim. De ter outras pessoas trabalhando junto. Porque empreender é um caminho solitário. E empreender não é tão fácil quanto parece. Não é no primeiro tiro que você acerta. E você vai errar e acertar muitas vezes. E se você puder errar com o erro de outras pessoas, acertar com o erro de outras pessoas, faz muito mais sentido. Então eu trabalhei ao lado de... Eu trabalhei já em Campinas, em Pedreira, em Olambra, em 2 lugares, Jaguariúna, em 2 lugares. Hoje você tá em Jaguariúna. Hoje eu tô em Jaguariúna. E daí isso fez com que eu conseguisse aprender muito com o erro das outras pessoas, ver o que fazia ou não fazia sentido para mim. Então eu consegui chegar num ponto... Obviamente a gente continua ajustando rotas, mas eu consegui chegar num ponto que eu falei, agora eu acho que é o meu momento de tentar. Agora eu me sinto mais segura para tentar e esse é o meu caminho. E foi na sala da minha casa que começou. Nossa, porque quando a gente vê... Eu ia até falar isso mais pra frente, mas já vou adiantar. A Nath fala muito bem do seu salão. E eu vi um pouquinho dos stories dela, porque ela foi na inauguração do Spa. Do Head Spa. Head Spa. Head Spa, tá. Não é Hair Spa, é Head Spa. Mas pode ser, é que assim... Não, mas isso é nomenclatura, né? Tipo assim, mas eu vi também, falei, gente, eu não sabia que era tão... Quando eu fiz o call com você também, falei, nossa, deu pra ver que era muito bonito, né? Muito obrigada. Isso é uma coisa que faz diferença. Faz muito, né? muito. E é uma pergunta que eu tava lá na frente, mas já vou puxar. O que as suas clientes mais elogiam ou elas dão de feedback, tipo, que elas estavam muito felizes quando elas fazem qualquer serviço com você? Eu tenho clientes aqui, inclusive, e eu acho que o que chega mais para mim em relação a isso é se sentir acolhida, estar no local que você se sente acolhida, sentir que você tá chegando ali e não vai ser julgada se o cabelo tá limpo, tá sujo, se faz um ano que você não corta, se você pintou a sua raiz ou não, que não existe esse tipo de coisa. Entender que nós vamos chegar num consenso do que é mais saudável para você, respeitar os seus limites. Se você quiser fazer determinado procedimento e não for esse o momento, nós vamos conversar e te explicar o porquê. Então, acho que é muito dessa conscientização do que faz ou não sentido. E, obviamente, tudo isso também traz em conjunto com o ambiente. O ambiente cria essa atmosfera de segurança. O ambiente te traz essa sensação de harmonia, de paz, de organização. Então, as coisas são muito bem pensadas nesse sentido, né? Muitas pessoas, às vezes, só olham e falam, é bonito, mas tem um porquê de tudo tá ali, da forma como tá. E eu acho que tudo, quando tá organizado do lado de fora, parece que organiza do lado de dentro, né? Eu sou dessa Tipo assim, linha. você chega num lugar meio caos, meu Deus. Eu tô nervosa, eu vou arrumar a gaveta em casa. Que daí ajuda, tive uma ideia, tipo, no final da organização. E, Ju, tem alguma coisa, assim, que você sente na sua jornada que, se você não tivesse conexão com esse lado espiritual ou esse conhecimento de cocriação, que ou você não teria conseguido ou que teria sido muito mais difícil? Nossa, toda ela. A minha vida. Mas tem algum exemplo específico? Toda ela. Um exemplo específico é que, por algum momento na minha vida,
eu pensei, eu vou trabalhar de 9 às 5, vou fazer o mínimo, porque se eu tô ganhando isso, fazendo isso, para mim já tá bom. Eu ganho mais do que se eu fosse CLT, então para mim já tá ok. É isso que eu vou fazer, e daí eu vou fazer a média e não preciso... E eu acho que talvez isso fosse muito mais um medo de fracassar. O medo de tentar dar um passo maior e não conseguir, sabe? Então, eu acho que essa jornada, de tudo isso, o que mais me trouxe autoconfiança foi realmente ver que no trabalho eu tinha esse respaldo. Do tipo, às vezes eu faço o mínimo e vem muito pra mim. E o que é mínimo pra mim é muito pra outra pessoa. Então, eu tô no meu lugar, eu entendo que esse é meu caminho, e só de eu estar aqui alinhada nesse sentido, as coisas vêm. E daí eu comecei ok, as coisas estão vindo, as sincronicidades estão vindo, as coisas estão se conectando, eu pensava numa cliente, ela aparecia, eu não sei o que acontecia, e realmente as coisas iam se fechando, eu falei, não, então tem mais. Então vamos um pouquinho mais. E um dos motivos de eu precisar dessa guiança foi exatamente para que eu tivesse alguém que falasse, não, é isso mesmo, você não tá louca. Isso não é coisa da sua cabeça. Essas sincronicidades, elas existem, não é coisa da sua cabeça, pode confiar e é assim que Acho que funciona. todo mundo passa por isso em algum momento, né? Não é coisa da minha cabeça, parece que clica. Às vezes até hoje eu peço um sinal, porque eu sou muito de pedir alguns sinais, né? Nossa, eu quero um passarinho com peito amarelo pousado em tal lugar. Sim, tipo, muito bom específico. fazer. Muito específico. Eu quero uma... Quando eu fui fechar a mentoria com a Nath, essa história é muito legal. Porque eu falei assim, na época era um valor mais considerável, porque era uma mentoria 1 a 1, e era uma coisa que eu nunca tinha investido nisso em mim. Sempre era no meu trabalho. Então, eu nunca tinha investido isso em mim para uma coisa que podia ser loucura da minha cabeça. Mas como eu presenciei a transformação da Nath, eu a conheci antes dela trabalhar, quando ela trabalhava ainda em outro lugar, como CLT e tudo mais, e eu vi a mudança dela, eu falei, cara, é isso aqui, é o caso. É isso que eu quero pra minha vida. Aí saiu daquela obscuridade. Ela era uma pessoa obscura, brincadeira. Triste. Depressiva, sem vida. Não, ela não tinha vitalidade. Ela chegava lá pra fazer o cabelo, e ficava no computador. E ela ficava lá 3, 4 horas. E aqui, bem a cultura da ela não bebia uma água, ela não comia, e ela não conversava com a gente. Quando ela começou a mudar, ela falou. Eu falei, gente, a voz dela. Ela falou. Gente, ela conversa. Gente, ela fala coisas bonitas. Ela fala coisas bonitas, eu gosto de ouvir. Então, as coisas começaram a acontecer muito nesse sentido. Aí eu pensei assim, ok, então vamos testar. Já que ela fala sobre isso, eu vou testar. Se for para eu fechar uma mentoria com ela, que eu preciso dar uma resposta o quanto antes, eu quero uma rosa branca logo que eu acordar. E assim, ó, indiferente da forma como essa rosa vier, eu quero uma rosa branca a hora que eu acordar. Acordei, mexendo no Instagram, pois a Nath não me posta uma xícara de café com a rosa atrás no fundo. Aí eu falei, tá bom, universo, já entendi tudo. Obrigada! Nossa, que perfeito, que perfeito. Então, é isso, sabe? Amei. Eu queria te perguntar uma coisa. Quando a gente... cada pessoa que entrava no evento, a gente mandou um formulário para preencher, inclusive com dúvidas, para ajudar a gente a guiar. Uma das dúvidas que apareceram, eu queria ver se você pode ajudar a gente a dar dica pra galera. Apareceu dúvida sobre gerenciamento de tempo. Porque você me passa a impressão de ser uma pessoa que faz muita coisa. Então, você tem alguma dica para dar em relação a como melhorar gerenciamento de tempo? Eu não sou a melhor pessoa para dar dicas de melhorar gerenciamento de tempo, porque o meu tempo, eu sou da premissa de que o nosso corpo não sabe que é final de semana e de que nosso corpo não sabe que ele sabe os horários, mas às vezes se a nossa mente está funcionando, eu trabalho até de madrugada. Ontem eu fui dormir 1h eu fazendo umas demandas. Então, nesse sentido, eu não sou a melhor pessoa. Mas eu acho que eu consigo dar a dica no sentido de como eu consigo fazer essa demanda e ainda ter uma vida social e ainda me cuidar, e ainda que é o que faz todo sentido. Porque eu já passei pela fase de que dia sem lavar o cabelo, dia sem fazer a unha porque não dava tempo, porque eu priorizava outras coisas, priorizava outras pessoas, enfim. Então, eu entendi hoje na minha vida que o problema não está em trabalhar muito. O problema está de você esquecer do básico. Então, de você esquecer de você, de você... Tem até um estudo que fala que a maior parte das mulheres que entram em burnout, elas já estão sem fazer unha e sem lavar cabelo há um tempo.
Então, que são os primeiros sinais. pequenos sinais que acontecem. Então, eu acho que pra mim o que faz mais sentido é, primeiro você. Você pode trabalhar o quanto você quiser trabalhar. Você pode ser a louca do trabalho. Só que é você primeiro. E depois que for você, é um pouquinho mais de você, porque é o que você gosta de fazer. É o que faz sentido pra você. E não tá errado você perder não, você investir meia hora do seu dia para fazer algo que você goste, para tomar um café com uma amiga, para ir fazer um exercício físico, para dar uma caminhada, não tá errado. Isso vai te deixar ainda mais produtiva e com ainda mais vitalidade, para ter mais saúde, para poder fazer tudo. A partir do momento que você para de cuidar de você, o seu corpo principalmente vai te mandar sinais de que tem coisa errada. E essas coisas erradas, elas podem te segurar uma semana numa cama de hospital, elas podem te dopar. Aí você vai perder tempo, né? Aí você perde o seu tempo. Então, quando você está, por exemplo, fazendo sua agenda, você prioriza o que eu preciso pôr de autocuidado. Sim. E depois encaixa coisas de trabalho, por exemplo. Eu tento, obviamente, fazer as coisas que eu preciso fora do horário comercial, porque apesar de eu não ser CLT, eu tenho um horário comercial a cumprir. As minhas demandas, elas excedem esse horário sempre, mas isso é uma questão minha. Eu poderia diminuir os meus atendimentos e cumprir essas demandas dentro desse horário. Não acho que faça sentido hoje, porque eu não gosto de falar não para cliente. Mas eu tento priorizar as coisas numa segunda-feira que eu tô de folga, 7 horas da manhã, que é um horário que eu ainda não tô atendendo, depois das 7 horas da noite, mas eu não deixo de fazer todos os dias coisas por mim. Todos os dias. Não tem um dia que eu não faça coisas por mim. E não são coisas grandes, são coisas do tipo, eu vou tomar um banho gostoso. Vou tomar um banho, vou passar um creme e vou esfoliar o corpo. Hoje é um banho gostoso. Vou fazer uma escola da pesca, eu tô com dor nas pernas. Não, eu vou fazer uma comida que eu tô com vontade de comer. São coisas que, assim, tô cansada pra caramba, mas eu vou me forçar a fazer um exercício porque eu sei que isso eleva a minha vitalidade. Então, todos os dias eu faço coisas por mim. E cada vez que eu vivencio mais esse tipo de situação, por mais que seja uma luta interna muito grande com o ego, né? Tipo, eu preciso produzir mais pra ganhar mais e é isso que eu tô buscando. Eu paro, respiro e falo, não, primeiro Mas você sabe identificar que é o ego, então já facilita um pouco, né? Eu dou uma escorregada uma semana, na semana seguinte eu volto, né, altos e baixos. Mas hoje eu consigo ter um equilíbrio muito maior. Eu me identifico muito com isso que você falou. Por exemplo, hoje eu sabia que eu ia ter que acordar cedo, tive que fazer várias coisas, mas tipo, eu podia ter acordado às 4. Eu falei, não, vou acordar às 3h30, porque se eu não fizer minha meditação e eu fiz com Kundalini Yoga, que eu falei, eu já dormi pouco, eu dormi tipo 11 e pouco fazendo a unha, porque não deu tempo de priorizar isso. Acordei 3h30, eu falei, só que eu preciso acordar pra fazer meditação e a Kundalini Yoga, porque a Kundalini Yoga me dá energia e eu tô com sono. E eu cheguei aqui, tipo, uau! Ninguém fala que eu acordei 3h30. Mas por quê? Porque eu já me conheço, eu sei que esse é um autocuidado que outra pessoa poderia priorizar. Por exemplo, tem um amigo que ama, ele iria pra pedalar. Ele prefere bike. Não importa o que é a versão sua, contanto que você se sinta bem e sinta que você se nutriu. Porque também trabalho é nutrir outra pessoa, é o seu servir. Se você não se nutriu antes, vai entregar o quê, né? É a famosa história da máscara de oxigênio, né? Colocar primeiro em você. Colocar primeiro em você pra depois cuidar dos outros. Isso é pro trabalho, isso é pra família, isso é pra tudo. Perfeito. Acho que é pra vida. Eu tenho mais uma pergunta, deixa eu ver se vai dar tempo. Dá tempo. Outra que elas mandaram, que eu acho que talvez possa nos ajudar. Para quem está começando a empreender e tem dificuldade de cobrar, saber quanto cobrar pelos seus serviços, tem alguma dica? Eu sei que cada área é uma área, mas assim, se tiver alguma dica que você possa dar em relação a isso? É muito engraçado que essas duas perguntas são duas dores que eu sempre tive. Porque olha só, não foi por acaso que eu fiz pra você. Temos 3 rodas de conversa. Porque eu sempre tive muita dificuldade de ver valor no que eu faço. Até porque pra mim é tão fácil de fazer, por que eu vou cobrar mais por isso? Pra mim é tão leve cortar um cabelo, fazer uma indicação de um produto, por que eu vou cobrar por isso? Se é algo que eu posso ajudar o outro, é fácil. Mas é fácil por quê? Porque eu estudei, porque eu me especializei, porque eu busquei e porque eu fiz com que se tornasse fácil algo que não é fácil para outra pessoa. Então, talvez começar a identificar mais o seu valor primeiro, o seu valor pessoal, não o seu preço, mas o seu valor pessoal faça com que você tenha um pouco mais de segurança para passar isso para um número. Então, isso é uma coisa que até hoje eu ainda tenho um pouco de dificuldade e o que tem feito sentido para mim hoje eu tenho dois valores. Então, eu tenho o valor quando eu estou rascunhando, por exemplo, o serviço de head spa que é novo. Eu estou rascunhando, eu sei o meu custo dele, eu sei, porque isso é básico, que todo mundo tem que saber o custo da sua hora, o custo do seu espaço, dos materiais e tudo mais. Então, eu sei o meu custo dele, eu sei que o mínimo é isso. Fiz um estudo de mercado, em Jaguariúna não tem, então vamos um pouquinho mais além. Fiz um estudo de mercado na região. Eu sei que estão cobrando valores X, Y, Z, mas eu sei que o que eu entrego está muito além do que eles estão entregando. Que aí entra a parte de saber seu valor. Aí então o que eu vou fazer?
Eu tenho algumas pessoas que são clientes, que usam o meu serviço, né? Que pagam e valorizam o meu serviço, que isso é muito importante, que são próximas a mim, que eu tenho liberdade de perguntar. Legal. Aí eu faço a validação. Tipo, Então, são 3 passos. X reais esse serviço, se você... Eu tenho 2 opções de valor que eu passo para essa pessoa. Eu falo, olha, o meu serviço, se fosse para eu cobrar, para eu não ser ousada, para eu ser mediana, eu cobraria isso. E se for para ser ousada, eu cobraria isso. Você, quanto cliente, você tem alguma coisa para me falar? Você conhecendo e sabendo de todos? A maior parte das pessoas vai no valor mais alto. Aí, como eu ainda sou um pouco insegura, estou trabalhando nisso, eu pego meu pêndulo. Só pra confirmar. Mais uma rosa branca de manhã, por favor. É isso mesmo, pêndulo? Pra eu ter um melhor rendimento, que faz sentido. Qual dos valores faz mais sentido para esse momento? E geralmente é o segundo. Então, assim, não é que eu sou ousada e vou colocar um negócio... Sim, obviamente existe todo um contexto técnico por trás. Só que às vezes a gente tem um pouco de receio em ousar. Até o momento que você pega e ouve de uma cliente e fala, não vou fazer com você que é muito barato. Ah, não deve ser bom, porque é muito barato. Aí você desvaloriza. Aí você fala, poxa, eu acho que eu tô entregando muito mais do que... Aí a pessoa falou, tudo bem, agora eu voltei pra fazer com você porque minha amiga veio fazer e o dela ficou bom. Mas eu não tô achando que não tô o valor confiando. tá... Entendi. Aí que começou a dar umas sacadas. Exato. Então, Ju, é tudo isso. Amei muito. Eu tinha... Só de pra você ver, perguntas extras. É assim, se der tempo, eu faço mais 20. Mas a gente tem um tempo aqui. Eu só queria que você falasse, você tá no stand com a gente. Então eu quero saber o que você preparou pra nós. O que eu tô fazendo lá no stand hoje? Eu vou orientar vocês um pouco mais sobre os cuidados capilares, que eu acho que essa é a porta de entrada para todo mundo, né? As pessoas costumam me conhecer através dos cuidados capilares, mas além disso a gente vai entender um pouco mais sobre o seu contexto, sobre você, sobre o que faz sentido. E não sou o tipo de pessoa que enfia o produto em todo mundo, não sou o tipo de pessoa que enfia procedimento em todo mundo, é sempre o que faz sentido para cada uma, não é? É sempre o que faz sentido para cada uma. E eu trabalho com uma linha muito legal que também vai de encontro com tudo isso que a gente conversou. E essa linha, ela me dá muito respaldo de conseguir despertar coisas nas pessoas, assim como o ato em si, a linha também entra de uma maneira complementar. Então lá eu vou fazer, a gente pode trabalhar de 2 formas o teste, que é com o ring test, que é a energia do seu corpo, que vai falar, a Sol tá do meu lado e vai falar sobre a biorressonância, a gente pode fazer uma troca talvez nesse sentido. Estarei também com o pêndulo, caso as pessoas tenham... talvez um interesse ou uma curiosidade sobre como ele funciona e tudo mais, podemos fazer uma amostragem rápida, não é uma sessão de radiestesia, mas é uma amostragem rápida sobre isso, e também vou apresentar o meu trabalho sobre a parte de leitura capilar com a radiestesia, que daí é um trabalho com condição especial também para o nosso evento. Para quem fechar hoje nesse evento. Ju, muito, muito, muito obrigada. Gratidão. Por ter topado falar com a gente. Lindeusas, espero que vocês tenham gostado de conhecer a Ju Ortiz, ela é encantadora, né? Eu vou deixar, inclusive, os arrobas dela aqui na descrição, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais de perto o trabalho dela ou entrar em contato direto com ela. Se vocês chegaram até aqui nesse vídeo, por favor, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrita, ou inscreva-se no programa do Spotify se você está ouvindo pelo Spotify. É um jeito gratuito, fácil, rápido de apoiar o podcast CEO Intuitiva e também tá sempre pertinho, recebendo os novos conteúdos, que como eu disse, agora vai ter muito, entendeu? Vai ter 2 vezes por semana a gente pertinho, trocando ideia, batendo papo, tomando nosso chazinho juntas. Então, até o próximo vídeo, lindeusa, um beijo!